Fala galera do WR Kids Channel, beleza? Aqui é o Felipe Pérez, estamos com mais uma aula sobre automação. Na sequência da aula de hoje, vamos mostrar a programação do Master Tool IEC, vou dar um flashback no que seria a lógica para a aula de hoje do Master Tool IEC. Eu não quis ficar muito comprido, tá? Então, na verdade, eu vou entrar no Master Tool IEC, vou explicar mais ou menos como a gente vai fazer a interpretação da lógica para funcionar com o equipamento, ou seja, a máquina de costura que a gente vai fazer paralelo. A gente vai utilizar o sensor fotoelétrico, tá? Então aquele sensor da Omron, para detectar, ou seja, o material sendo colocado na máquina, estamos abastecendo a máquina com material. Mediante a isso, o sensor vai detectar o material, não vai refletir mais, tá, o infravermelho no refletor. Aí o nosso sistema vai detectar isso. Vou fazer uma rampa de aceleração, tá? Então isso no software eu vou mostrar para vocês como a gente vai tratar essa rampa. A gente vai fazer uma rampa bem tranquila, até para não ficar muito travado o equipamento, para fazer ele logo despachar, ou seja, chegar à velocidade máxima mais rápido, tá? Para não perder produção. E aí, obviamente, e na verdade esse estilo, tá, de programação é mais quando operadores vão fazer processos mais longos, ou seja, colchão, ou lonas, capa para carro, tá, capotas. Então, esse tipo de trabalho que é mais longo, ou seja, o operador ele não tem que ficar, não é um serviço curto, tá? Ele coloca, ele não precisa mais ficar cansando o pé dele. Uma vez que ele colocou, o sensor tapou, o equipamento vai despachar na máxima velocidade, chegou ao final, terminou o equipamento, a máquina finaliza, tá? E aí ele faz o outro lado, perfeito? Até às vezes o operador não finaliza, ele faz a curva, tá? Então não vai finalizar, então se ele tiver um manuseio bom, tá? Ele tem um tato legal com a máquina, ele faz a curva, a máquina pode ter um guia, ele faz a curva, o material continua tapando o sensor até ele finalizar, terminar o quadrado, entre aspas, todo o processo como todo, o sensor vai destapar e aí te gera o sinal de finalização, tá? Então, é isso que eu quis mostrar para vocês. Eu não vou entrar no XDeveloper hoje, a gente vai ficar mais no Master Tool IEC. Vou dar um flashback em alguns tópicos de programação dentro do Master Tool IEC, a lógica, e aí na próxima aula a gente pode fazer o início dela, a programação do XDeveloper. Não que a gente precisa, tá? Porque nesse projeto nem teria o porquê de fazer ele, mas a gente pode fazer ele para ele ficar mais bonitinho em questão de trabalho de animação para com o operador, saber o que está acontecendo realmente com as variáveis, tá? Isso facilita, então a gente pode colocar ali o nível de velocidade que está atual, enfim, algumas outras variáveis de controle que estão sendo o status, na verdade, atual do processo, tranquilo? Então essa que vai ser a nossa aula de hoje. Então, bora lá para o nosso Master Tool IEC. Desse vídeo é um oferecimento da Autos. Acessem autos.com.br, vamos na aba Produtos, em controladores programáveis, série Next. Ao final do website, em Master Tool IEC-XE, clique na opção Português Brasil, faça um download do software e continue assistindo nossas aulas. Fala galera, então antes de começar com o Master Tool IEC-XE, eu vou abrir de novo a tabela, tá, de controle do nosso, entre aspas, acelerador, tá? Então o controle, a unidade de controle de velocidade da máquina. Então vocês estão vendo aqui em cima, ó, Speed Control Unit, e aqui embaixo está a pinagem, tá? Então ele é um DB9 fêmea, a pinagem de alimentação dele é 5 volts pelo pino 5, ele devolve a tensão aqui pelo pino 8, de 0 a 5 volts, e o terra no pino 9 e tal, o 0 volts. O que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente utilizar o pino 8 apenas, tá? E vamos jogar, obviamente a gente pode botar os terras em comum, tá? Para não ter problema, então a gente bota o terra do nosso LP com o 0 e vamos jogar a saída analógica, tá, do nosso LP no pino 8 aqui do DB9, tá? No conector aqui que ele fala X3, né, do equipamento,
Então seria esse o enlace, tá? Então a partir do com o nosso sensor da Huron, que é o nosso fotoelétrico, tá? Com infravermelho, com refletor, ajustado na lateral da máquina ou qualquer outro ponto que facilite a captura de o material estar sendo inserido na máquina ou não. Então isso depois na aula de simulação com o CLP, com o equipamento, eu vou mostrar para vocês alguns cuidados também que a gente precisa ter na hora de colocar o sensor, aonde colocar para fazer aí, obviamente, o enlace entre a parte de automação com realmente o equipamento, para funcionar da forma adequada, ou seja, é o ajuste fino que a gente brinca entre aspas, onde eu vou colocar o sensor para realmente fazer o enlace entre a automação e o equipamento de forma mais coesa, tá? E se a gente botar o sensor muito antes, quando o material nem chegou no equipamento, ainda o equipamento já está rodando. Então não é o que a gente quer sincronizar a entrada do material com o acionamento da máquina. Então a gente vai fazer alguns testes de tempo de resposta do sinal para saber mais ou menos a distância mais correta que seria a instalação do sensor, tá? Então isso também é o que eu comentei com vocês, não é só vocês fazerem o projeto, colocar lá e tudo dá certo. Então sempre quando a gente vai para o campo, ou seja, a gente vai realmente colocar o sistema de automação para funcionar, algumas variáveis lá no meio do caminho vão atrapalhar, a gente vai ter que fazer uma releitura, às vezes uma modificação no projeto, isso é normal, tá? Para quem nunca encarou esses desafios, sabe, que são muito legais, realmente acontece, não se frustrem com isso, que é normal. Então, algumas variáveis, como comentei com vocês antes, sempre é importante vocês saberem todas as variáveis envolvidas, fazerem uma hierarquia, tá, de sensores ou de tudo que vocês vão utilizar, as variáveis envolvidas no processo, de quem é, ou seja, como eu brinco, hierarquia, porque às vezes tem sensores que se sobressaem sobre outros, tá? Então, algo que se esse sensor, por exemplo, o sensor 1, acusar, independente se o 2, o 3 ou o 4 tiverem ou acionados ou desacionados, quem vai mandar em todos os outros vai ser o 1. Então, isso que a gente brinca de hierarquia no sistema. Então, você tem que saber isso, sempre colocarem isso embaixo na planta ou no esquemático de vocês, detalharem todas as variáveis envolvidas no processo para que o programa de vocês funcione de forma correta. Caso contrário, quando vocês forem no campo de prova, colocarem para funcionar, vai dar problema. Isso é normal, aí vocês vão analisar, vão pegar o feedback, ou seja, o que está acontecendo de problema, o que deveria realmente acontecer e não aconteceu, anotar, abrir o programa e começar a achar os problemas e modificar. Por isso que leva certo tempo cada projeto para ser concluído e ficar de forma correta. Às vezes ele funciona e poderia estar melhor, mais rápido, mais prático, mais produtivo, dependendo dos casos. Então eu sempre brinco, nunca deixe aquele projeto por terminado simplesmente porque ele funcionou de primeira, de segunda, terceira, enfim. Sempre faça uma releitura depois, deixe o sistema funcionando, fiquem de segundo plano analisando para ver realmente se aquilo que está funcionando poderia ser um pouco melhor, mais prático, mais rápido, as variáveis de controle estão respondendo um tempo hábil ou não. Então sempre há algumas maneiras de melhorar o processo, tá? Isso é o que a gente entra no sistema para isso, tá? Para sempre melhorar e deixar aquilo o mais produtivo possível. Tá? Então voltando para cá, essa vai ser a tabela verdade que a gente vai precisar respeitar. Tá? Então aquilo que eu comentei com vocês que o equipamento quando está com esse sinal aqui, ó, tá? Que é o sinal -1, que, ou seja, ele diz aqui, ó, pressure foot, que seria o pressionador up. Tá? Então na máquina de costura, ele, como eu falei para vocês, tem o rolete que segura o material para quando a agulha entrar no material, o material não sair pulando, ou seja, tem que estar firme, tem que estar preso, como se eu fosse segurando com a minha mão, tá? Para não sair da posição para a máquina cravar a agulha e fazer o enlace, a amarração do ponto, tá? Fazer o nó da linha, o material tem que estar bem preso, senão se ele escapa, foge, o ponto fica solto, tá? Então foge do nosso propósito. E a máquina, dependendo do equipamento, tá? Esse sinal, quando a gente fica sempre emitindo sinal para esse cara ficar levantado, há equipamentos que atuam uma proteção. Como é um solenoide, ele puxa 8 amperes, se ele ficar muito tempo erguido sem trabalho, ele entra numa proteção que ele derruba o sinal. Mesmo que eu continue emitindo o sinal para levantar ele, nesse caso aqui, ó, jogaria tensão de 0,5 a 0,94, por exemplo, lá em 0,6, 0,7 volts, ele fica aí 1 minuto, 2 minutos, ele iria cair, mesmo que eu mantenha o 0,7.
Para voltar, eu teria que voltar a atenção para a posição 0 aqui, o descanso, e aí emitir o sinal de novo. Nosso projeto a gente vai deixar ele como se fosse eterno, tá? Então depois a gente vai testar. Isso é que é legal, eu quero mostrar para vocês, a gente vai testar, ver se vai funcionar tudo de acordo. Se acontecer isso da proteção, que é o que a gente vai talvez colocar em prova para testar, se acontecer isso a gente volta, faz o conserto do programa, fazendo que depois daquele 1 minuto a gente vai no campo de prova, vai ver quanto tempo realmente o equipamento fica em proteção, ele derruba. Então a gente pode remodelar o nosso programa, colocar, então, quando ele ficar na posição de descanso, não tem material, com o sistema do calcador levantado, ou seja, os roletes levantados, depois que fechou o tempo de descanso, de proteção, que ele cai, e aí a gente reinicia. Então a gente dá um tempo aí um pouco mais e levanta novamente, tá? Então isso é que eu brinco com vocês. Quando a gente vai pensar, colocar em prova, algumas coisas vão mudar, perfeito? Então eu quero deixar assim, para depois a gente mudar e melhorar depois no final, perfeito? Tá? Então, nossa ideia vai ser o quê? Então deixar sempre esse cara aqui emitindo, na verdade eu vou mandar 0 volts, tá? Quando ele estiver no descanso, seria a conclusão da costura e o corta-fio, porque se eu deixar nessa posição -2, ele considera também esse cara e levanta o rodízio, tá? Então ele levanta. Esse cara aqui só levanta e esse cara aqui ele levanta e finaliza a costura. Então no final, quando o material sair, eu tenho que terminar a costura. Mas quando eu nem comecei a costura, se eu ficar segurando, depois que eu terminei a costura, se eu ficar segurando a posição de término, ele também levanta o rodízio, tá? Então isso é uma coisa que vocês não sabem, por isso eu estou explicando. Isso são coisas que a gente vai testar depois. Então o que a gente vai manter sempre a tensão 0, depois quando começar a costura, tá? A gente vai jogar a tensão aqui, ó, essa tensão aqui, para descer o calcador, vai dar um tempo para depois começar a costura. A rampa de seleção que eu fiz, tá? A gente vai começar a costura em N3, 1 segundo depois a gente vai para o N6, 1 segundo depois a gente vai para o N9, depois de mais 1 segundo a gente vai para o N12 e aí mantém N12 até o final, tá? Então vai ser uma rampa, ou seja, pulando de 3 em 3. 3, 6, 9 e 12. Tá? Então não é uma curva tão íngreme, ela faz uma curva mais suave. Não muito demorado, porque a gente precisa despachar o serviço, tá? Se a gente ficar uma curva muito bem lenta, não fica produtivo, tá? Então, o dono da empresa, etc., não vai querer essa automação de forma tão lenta, porque toda vez que vai começar o processo, fica aí nessa velocidade muito lenta, tá? E é uma velocidade, uma rampa de seleção tranquila. A gente vai testar 1 segundo, vai colocar depois, vai saber, a gente pode diminuir, então isso tudo é adaptável, perfeito? Então é isso que a gente vai fazer para a nossa analogia de sinal. Então a gente vai lá para o Master Tool. Nosso Master Tool, para quem não lembra, então no Configuration Bus, ou seja, no barramento de configuração do nosso CLP, tá? O Next, o que a gente faz? A gente sempre tem aqui a biblioteca de produtos. Para quem não lembra, então a gente faz um belo tempo que a gente não fica enfatizando o Master Tool IAC. Visualizar biblioteca de produtos, vocês vão puxar essa biblioteca aqui, tem os acessórios, cabos, entrada e saída analógica, entrada e saída digital, fonte, alimentação, interface, etc. Então a gente vai montando o que realmente a gente tem no nosso barramento, no nosso slot, no rack lá, tá? No nosso caso aqui, no Nexus, a gente tem aqui a nossa fonte, a nossa CPU, tá? A nossa entrada digital, saída digital, entrada analógica e saída analógica, tá? Então, dessa forma que está montado o nosso rackzinho lá, nosso barramento. Perfeito? Sempre duplo clique em cima de cada um deles, a gente abre a opção, a gente está aqui em cima, no NX1001, a gente sabe que agora é diferente do outro Master Tool, no Master Tool IEC-XZ, a gente pode nomear, a gente brinca os bois direto no barramento, as variáveis direto no barramento. Eu coloquei aqui o X00 vai ser o nosso liga-desliga, e no 01 a gente vai botar o sensor, tá? Que no caso o sensor da Auron aqui, detectar o material, vai estar aqui no 0.1. E no NX6100, que seria a nossa saída analógica, parâmetros de módulo, eu modifiquei a saída 2, que é de tensão de 0 a 10, eu botei de 0 a 100 o valor. Então, quando a gente colocar 100, ele vai ser 10 volts. Tá? 10 vai ser 0,1 e assim por diante. Eu deixei para fazer uma escala melhor, tá? Mais fácil de manusear. E aqui na saída 0,2
eu coloquei, chamei de pedal, tá? A função. Tá? Então é o pedal lá que o operador iria apertar, mas não vai mais. Em UserProg, o que vai ser a ideia? Nossa chave liga e desliga. O sensor. Então quando o sensor detectar, estiver ligado o sistema, o sensor estiver detectando, no nosso caso aqui até está virado, tá? Depois a gente vai ver a lógica, a gente usa normalmente aberto, normalmente fechado, dependendo do sensor. Tem sensores Auron que tem os dois, tem o normalmente fechado, o normalmente aberto. Então dependendo da lógica que a gente utilizar aqui, se a gente usar o sempre em curto lá, tá? Normalmente a gente tem que usar o normalmente aberto lá, então tá, o laser está indo, voltando, a gente vai usar o sinal aberto. Quando ele fechar, ele vai fechar, quando ele cegar, ele vai fechar um curto. Então, dependendo do qual você utilizar aqui, a gente vai ter que inverter aqui. Se é o normalmente fechado aqui, o normalmente aberto. Tá? Então, na verdade, deixando dessa forma aqui, a gente tem que deixar ele que quando o material cegar, ele tem que fechar o curto lá. Tá? Então a gente sabe disso. Dessa forma, lá quando a gente for manusear o sensor, vai ter que cuidar disso aqui. Então, você tem que estar cientes disso. Caso contrário, se o sensor de vocês, esse sensor aí, não tiver as duas opções, se tiver uma ou outra, então você tem que analisar como é que vai funcionar o processo, tá? E aí inverter a lógica aqui, tranquilo? Então quando detectar o material, ele vai dar um sinal de OK, e esse OK vai entrar no nosso bloco funcional acelerador. Quem não lembra, poxa Felipe, eu não lembro como criar um bloco funcional. No nosso caso aqui, no Master Tool IECXZ, a gente vai sempre usar aqui a pastinha User Poll, ou seja, as polls do usuário. Vai vir sempre Start Program e User Program. A gente vai usar sempre a User. Tá? E aí, botão direito na pasta. Acrescentar objeto. Poll 3 pontinhos. Tá? Clicou. Já vem marcado o bloco funcional. Você só dá o nome do bloco funcional. Escolhem qual vai ser a linguagem de implementação. Eu gosto de usar ST. Tá? Particularmente para fazer lógicas mais avançadas. O ST é mais prático. Tá? É a linguagem C. E aí fica mais fácil que vocês usarem bloco, enfim, outras linguagens que a gente tem aqui, tá? Eu particularmente gosto de ST. Cabe cada um, Felipe, eu gosto de usar o diagrama de bloco, eu gosto de usar FBD, eu gosto de usar Ladder, então cada um utiliza a linguagem que gosta mais de utilizar, se sente mais familiarizado, ou seja, é mais prático, dilui mais, ou seja, vai mais rápido e funciona melhor, tá? Não adianta usar aquela linguagem. Não, o Felipe disse para mim usar ST, mas eu não curto muito, eu não gosto, eu não tenho facilidade. Usem a linguagem que vocês mais têm facilidade, tá? Eu indico usar ST, que eu acredito que lojas mais complexas, enfim, vocês conseguem fazer mais rápido, tá? Com menos linhas de comando, perfeito? Então, criando aqui o acelerador, 2 cliques, vai abrir a aba aqui, tá? E eu meio que separei aqui por zonas. Então eu vou começar por aqui. Inicialização do equipamento. Por quê? Então, na verdade, o equipamento eletrônico que controla a máquina de costura, ele demora em torno de uns 10 segundos, um pouquinho menos, para inicializar. Eu não posso jogar nenhum outro sinal de tensão, a não ser a tensão 0 na saída, tá? Porque senão vai dar erro de pedal acionado. Então, caso ele não tenha inicializado ainda, tá? Ele vai ficar com uma tensão fixa na saída. E aí depois ele vai para a posição. Tá? Então aqui, inicialização do equipamento, if liga. Eu vou voltar lá para o UserProg. Quando a gente ligar a chave liga, ele tem o nosso bloco funcional aqui. Ele pega isso, ligou. Tá? Foi nível lógico 1. Aqui tem o tchan da coisa, tá? Quem não lembra como utilizar o tom na linguagem C, ele é um pouco mais diferente, é um pouco mais chato de utilizar o tom. Meu macete normalmente a instrução dele é essa aqui, tá? Esse tom inst2 é o nome do tom que vocês estão utilizando. Então, quando a gente declara aqui, vocês estão vendo, o tom inst2, ele é um tom. E a gente está utilizando o tom inst. Então, eu estou usando 2 tons. Eu botei um nome padrão que é tom inst. Isso é a instrução de tom. Vocês poderiam botar qualquer nome. Tá? Eu poderia botar aqui clock, TikTok, sei lá, qualquer nome. Relógio 1, relógio 2.
porém ele tem que ser tom, tá? E você tem que declarar de forma correta aqui em cima. Como ele funciona? Abre parênteses, ele tem duas variáveis. Ele tem in, tá? Ou seja, como é que ele vai acionar a entrada dele. Normalmente o padrão, tá? Ele vem como var bool. Como esse aqui era o tom inst2, eu botei var bool 2. Volto a repetir. Eu estou usando o padrão e no help ele está utilizando. Vocês poderiam colocar qualquer variável aqui. Poderiam botar aqui, sei lá, entrada, liga, sei lá, aciona, a variável que vocês quisessem. Então o tom ele só vai começar a contar quando essa variável que está aqui no in de vocês for a true, tá? Então sempre antes de começar o tom eu já coloco essa variável true, nesse caso aqui, ó, var bool 2 eu boto igual a 1 e ele vai entrar aqui no tom. Porém eu boto aqui uma end not e eu boto uma segunda variável. Para quê? Para reiniciar esse tom, tá? Ou seja, que nem a gente faz quando a gente está em bloco funcional, tá? Em ladder, que quando ele aciona o tom, chegou na contagem certa, a própria variável que ele aciona reseta ele na entrada, tá? Então, porque para ele conta até 5, incrementa, por exemplo, 1. Então, para o tom não ficar trancado, porque quando ele chega na contagem final, o Q dele fica alto e não sai mais. A gente precisa reiniciar esse tom. Reiniciando, a gente faz o quê? A gente bota uma normalmente fechada antes do in, que no caso seria esse and not. Então, esse sai 2 aqui seria uma chave normalmente em curto na entrada. Quando a gente aciona, quando o Q dele vai a nível lógico 1, que fechou a contagem, vai a nível lógico 1, esse cara aqui abre, aí abre e depois volta. Então ele fecha e abre, então reinicia o tom volta a contar novamente. Tá? Então aqui ele conta até 10 segundos, que é dar tempo do equipamento ligar. E aqui embaixo a gente faz, ó, if tom inst 2.q. Ponto Q seria o barramento de saída. Então o ponto Q é a saída do tom inst 2, foi no nível lógico 1, ou seja, ele contou até 10, que é o nosso PT aqui. PT é o tempo que vocês querem que conte. Tá? Se contou até 10, então ele aciona a variável libera e aciona a variável sai2. Quando a variável sai2 vai nível lógico 1, como é and not, então ele vai a 1, então ele inverte aqui e reinicia o nosso contador. Tá? E caso ele não esteja nos 10 segundos, ele não fechou a contagem, else mantém o sai2 em 0. Tá? Então depois que ele fechou a contagem, zerou, ele volta o sai2 para 0. Vai ficar sempre assim, vai contar até 10, aciona a variável, reinicia e 0 sai e fica nesse loop infinito. Tá? Isso aqui é só para setar, fechou 10 segundos, inicializou o equipamento, essa variável libera, vai nível lógico 1 e não sai mais. Só vai voltar a 0, na verdade, quando vocês desligarem e ligarem o equipamento de novo. Tá? Isso eu fiz a lógica correta. Tá? Pode ser que tenha alguns bugs que eu não cheguei a testar e que eu falei para vocês, que a gente vai botar no campo de prova, algumas coisas não vão funcionar, a gente vai ter que voltar e testar aqui, tá? Provavelmente esse libera aqui eu não coloquei, não vai a nível lógico 0 mais, vai se desligar e ligar o equipamento. Normalmente o CLP, se a gente não deixar a variável absoluta nem nada, resiliente, ou seja, ela vai zerar. Se libera, ele volta a 0. Se a gente declarou ele como variável inicial a 0, ele vai ser a 0, tá? Então eu teria que declarar ele igual a 0 aqui, quando eu desligar e ligar o equipamento ele volta a 0, não me incomoda, tá? Posição neutra, tá? Então, if liga igual a 1, and sensor é 0 e and libera for a 1, então agora ele liberou, fechou 10 segundos, sincronizou os dois, tensão igual a 0, tá? Como eu falei para vocês, na tabela verdade 0 é finalizar a costura, mas também levanto o pezinho, e o desce é igual a 0, tá? Então eu vou usar essa variável aqui para me auxiliar a fazer uma outra manobra, tá? Que vai ser aqui em cima. Então, quando o sensor detecta o material, if sensor igual a 1 e o libera está igual a 1, então, ó, if se o desce igual a 0, tá? Ele não desceu ainda, o pezinho está em cima. Então, tensão igual a 20, 20 seria 2 volts. Se a gente for na tabela, 2 volts seria aquela posição 1. Então a gente força a descer o pezinho vai descer, tá? A gente vai sair, vai mover.
E aí a gente volta aqui, ó, desce igual a 1. Então ele não vai entrar mais aqui para ficar jogando sempre tensão igual a 2, que não é o nosso propósito. Só para ele descer o pezinho, ou seja, botei material, pum, o pezinho desceu, segurou o material, mas não partiu a máquina ainda. Então agora a gente vai começar aqui, ó, um outro contador, var bool 1, então a gente setou aqui para entrar nesse tom, tom inst, então a mesma ideologia, in var bool 1 and not sai, pt 1 segundo, então toda vez ele vai entrar nessa instrução de 1 em 1 segundo. Ele vai fazer, quando fechar 1 segundo, ele verifica, tensão é menor que 5? Sim, ela é menor que 5, ela está em 2, tá? Até aqui eu coloquei errado, tá? Aqui é 50, tá? 50 vai ser 5 volts. Então, menor que 50, sim, então tensão é igual a tensão mais 7. Eu coloquei para vocês aqui, ó, tensão é aumentada de 0,7 volts a cada 1 segundo até chegar a 5 volts. Logo, ele vai arrancar na velocidade N3, depois vai para N6, depois vai N9 e depois N12. Por quê? Porque ele vai estar em 20, que é 2 volts, vai acionar 7, então ele vai para 2.7. Quando ele for para 2.7 é a posição N3, velocidade N3. Depois de 1 segundo, então de 27 vai para 34, 3.4, vai para N6, depois de 3.4, aí vai para 4.1, depois 4.8, 4.8 já é N12, e aí depois mais 1 ele passa de 5. Tá, então aqui embaixo bota if tensão maior que 50, tá? Novamente aqui eu falei para vocês alguns detalhes. Então, tensão igual a 50, tá? Porque a gente fez a escala de 0 a 100, então 50 é 5 volts, tá? E aí finaliza. Então, na verdade, a cada 1 segundo ele vai incrementar 7 de 7, que seria 0,7, pela escala que a gente botou 100 volts, tá? Finaliza. Aqui no final você está vendo que sai igual a 1. Então, sai igual a 1 é para resetar o contador do tom. Então, o tom reseta e vai 1 segundo de novo. Se ele não finalizou a contagem, bota sai igual a 0. Então, ele vai ficar sempre assim, 0, 1, 0, 1, sai, para ficar reiniciando o tom. Tá? Então, esse tom aqui, de 1 em 1 segundo, é o propósito de somar 7, 7, que seria 0,7 na saída analógica. Tá? E aí, finaliza esse if sensor. E morreu aqui, então ele vai ficar nesse loop até chegar nos 5 volts, que é o nosso N12, que é a velocidade máxima. Vai ficar, até que o sensor vai voltar para a posição neutra, que é o quê? Quando o sensor sumir. Então tá lá, o cara colocou material, agora baixou porque ele deu 1 segundo já é o suficiente, tá? Que é o caso aqui, ó. A gente botou tensão 2 volts, até ele fechar 1 segundo, já baixou, já pressionou o material, já incrementou. Foi para N3, N6, N9, N12, está no máximo da máquina, terminou o material. Terminou o material, a gente volta para a posição neutra. Posição neutra é com a chave ligada, sensor 0, o libera já está em 1, já fechou os 10 segundos, ele joga a tensão igual a 0 e o desce igual a 0 de novo, tá? Então, tensão 0 é o quê? Finaliza. Então, a máquina vem, sobe a agulha, sobe o pezinho, a máquina vem, corta a linha e fica parada lá e não sai mais. Tá? E o DS é igual a 0, que eu falei para vocês, para depois, quando ele começar de novo, detectar o material, o DS é igual a 0, ele joga a tensão em 2 volts. E fica nesse loop infinito. Tá? Esse é o processo que a gente vai fazer. Ele não é complexo, ele é bem simples de fazer, vocês estão vendo? Ó, é bem tranquilo de fazer a analogia, por exemplo, eu falei para vocês, a gente precisa saber as variáveis que a gente vai utilizar, como o equipamento funciona, os detalhes, para a gente fazer a interpretação e a conexão de tudo isso funcionar. Caso contrário, dá problema. Mesmo assim, agora a gente vai salvar isso aqui, vai jogar no CLP. Pode ser que quando a gente colocar no equipamento algum bug, algum problema, pode ser que dê. Algum tempo não case, alguma coisa dá errado, e aí a gente vai ter que analisar, notar o que está dando de errado, pegar esse feedback, a gente chama de feedback positivo, tá? Que é para fazer melhorias, a gente volta para o programa e vai lá e modifica até ficar perfeito, tá? Então, a aula de hoje é isso. Obviamente, a gente vai colocar, para usar o Xdeveloper na tela, a gente tem que colocar o com1 em Modbus. Eu vou usar o symbol, RTU slave. A aula de hoje eu não vou entrar no Xdeveloper para não ficar muito maçante, muita coisinha. Então, na próxima aula, a gente faz a animaçãozinha no Xdeveloper, que vai ser bem rapidinho, são pouquinhas variáveis. A gente vai jogar só
aí o incremento para saber qual posição que está atual do pedal. A gente pode pegar aí o valor e escrever lá N1, N2, N3, ou posição -1, -2, enfim, vai ficar mais fácil de saber a posição que a gente está, tá? E o sensor, quando o sensor está detectado ou não. Então, ou seja, não tem material, tem material. Só essas duas coisas que a gente vai jogar na tela. Obviamente, chave, sistema ligado e não ligado. Quando fechou os 10 segundos, aquela variável, ou seja, sincronizou o tempo do equipamento com o CLP. Está ligado o sistema, que a gente ligou para funcionar. E aí a posição e o sensor detectado ou não, tá? Essa aqui a gente vai fazer a animação na tela. Então na próxima aula a gente faz essa animação no Developer, mostra como a gente vai fazer as variáveis. Declaração aqui no Master IEC. Lá no Developer como a gente cria. E aí eu vou fazer uma simulação antes de levar na máquina. Que vai ser a próxima aula, vai ser isso. A gente vai fazer o terminal, fazer o Xdeveloper. Como declarar as variáveis aqui no Master Tool e vamos simular com o sensor só no CLP sem a máquina. Então a gente vai medir com o multímetro a saída analógica para ver se está funcionando aí, respondendo. A gente vai tapar com a mão mesmo o sensor para ver se está respondendo, fazer um pré-teste até, em vez de chegar lá no maquinário, colocar, às vezes está lá na produção, vocês querem testar primeiro, fazer um teste básico, se está tudo funcionando. Aí a gente vai simular, vai tapar o sensor, ver se a curva de seleção vai funcionar, vai responder. Se funcionar, ou seja, está funcionando, beleza. A gente vai aprovar o primeiro teste, aí a gente vai no segundo momento, vai para a máquina, vai fazer ela funcionar. Se funcionar tudo perfeito de primeira, melhor ainda. Caso contrário, se tiver que modificar alguma coisa, a gente volta, modifica e faz o teste final. Perfeito? É isso que eu quero mostrar para vocês, começar a mostrar o CLP no campo de prova, para mostrar para vocês que às vezes acontecem alguns problemas que a gente precisa modificar. Perfeito? Então, aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço. Valeu! Então tá, galera. Nossa aula acabou por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Como eu comentei na entrada, eu não quis ficar embolando muito, colocando várias coisas na aula de hoje. Eu estou fazendo esses tópicos, ou seja, as aulas divididas, justamente para a gente focar em cada uma das ênfases que eu quero focar, tá? Ou seja, explicar exatamente o que está acontecendo, como a gente está pensando, a analogia do processo esquemático, o que a gente está fazendo de enlace entre o nosso CLP com o nosso maquinário, para vocês entenderem a lógica do sistema, tá? O que eu quero que vocês, certos projetos mais complexos, a gente precisa anotar, fazer tópicos de todas, como eu comentei em algumas aulas passadas, tá? A gente precisa realmente colocar, para baixar, pegar, nem que a gente pega no papel ou faça num Word, PowerPoint, Excel, sei lá, qualquer lugar que vocês gostem mais de fazer, colocar todas as variáveis envolvidas no processo, seja de entrada, de saída, de releitura, enfim, tudo que vai ser envolvido no processo, como vocês pretendem manusear as variáveis, tá? Ou seja, receba essa variável de entrada, o que vocês vão fazer quando vocês receberem essa variável de entrada? Não, eu vou ler ela mediante uma variação, eu vou executar um outro processo na saída que vai intercomunicar com uma outra, enfim. Sempre precisa anotar isso, colocar detalhado, porque num projeto complexo, não é um projeto simples que a gente faz aqui. Eu gosto de fazer projeto mais simples para vocês entenderem a logística, tá? Entenderem como funciona, como vocês podem utilizar o software para beneficiar vocês. Mas um projeto complexo, grande, tá? De uma subestação, enfim, desse porte, vocês vão ter muitas coisas envolvendo o projeto, vários intertravamentos de várias variáveis. Vocês vão se perder no meio do caminho. Então vocês precisam anotar, colocar a planta, desenhar, colocar as variáveis das plantas, os sensores, saídas, válvulas, solenoides, enfim, tudo que está sendo envolvido no processo e fazer o que eu chamo de step by step. Ou seja, vamos fazer parte por parte, blocos, e testar as zonas dos blocos independentes para saber se aquela parte está funcionando, tá? Então daqui a pouco vocês fazem como um todo, vão testar tudo no fim, nada funciona, vocês não sabem o que não funciona, o que não está comunicando com o que, então é sempre bom vocês fazerem por blocos, tá? Zonas e testarem para vocês terem certeza, aquela analogia, aquele diagrama de blocos ou aquele bloco funcional de vocês
tá legal, tá funcionando como deveria funcionar. Tá? Esse é o caminho de projetos mais complexos. Nossa ideia aqui da WKids é sempre apresentar sensores, formas diferentes, coisas diferentes que vocês podem colocar e agregar em certos projetos mais complexos de vocês, ou como utilizar, ou a forma mais fácil de utilizar certas variáveis, perfeito? Tá? Quem que tiver alguma dúvida, deixa o comentário aqui embaixo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Eu aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço, valeu!